Olá, muito boa tarde, um prazer enorme estar com vocês já tarde. Estamos começando um novo programa na TV Forte chamado Painel Saúde. Painel Saúde é um programa que vai abordar as questões relacionadas à atividade física, obviamente os benefícios que ela traz, o papel da atividade física no programa de promoção da saúde. Obviamente, uma série de convidados estarão presentes para discutir os diferentes efeitos da atividade física na saúde. Quais as intensidades, qual a duração recomendada, para diferentes grupos populacionais, como obesos, diabéticos, crianças, cardiopatas, como que a atividade física ela faz parte de um processo de tratamento, de prevenção, de recuperação da saúde dessas pessoas. Portanto, gostaria de convidar a todos vocês que colocassem na sua agenda a participação todas as segundas-feiras do nosso programa, sempre com um convidado especial para conversar, para orientar uma série de informações importantes sobre o papel da atividade física na promoção da saúde. Hoje abrimos o programa, portanto, e é um prazer enorme contar com o professor Márcio Marega, um grande amigo, uma pessoa que tem feito um trabalho excepcional, tanto na área da educação física, pela sua formação, como também na fisioterapia, em um importante hospital em São Paulo. E hoje à tarde nós vamos conversar um pouquinho com o professor Márcio sobre essas questões. A experiência do professor Márcio, ela se relaciona desde o início à educação física, com pós-graduação em fisiologia do exercício e na área de fisioterapia também, com um MBA em gestão em saúde. Hoje o professor Márcio, além dessa formação, tem trazido uma importante contribuição para a educação física, pois ele faz parte e ele é coordenador do grupo Antissedentarismo, que é um programa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é parte de um centro de medicina preventiva. Portanto, nesse contexto, relacionando a atividade física, saúde, o papel do profissional na área médica, clínica e multidisciplinar, é que o professor Márcio tem tido uma participação muito importante e é por isso que nós abrimos hoje o nosso programa com um profissional que tem essa visão de um conjunto de pessoas trabalhando em prol da promoção da saúde da população. Portanto, professor Márcio, queria agradecer a sua presença, ter aceitado o desafio de abrir o programa conosco. Uma honra, né, Ailton? Eu que agradeço, parabenizo pela iniciativa, tanto sua quanto da TV Forte, parabéns e sucesso nesse novo desafio. Obrigado certeza. Pela oportunidade. Que bom, Márcio, eu fico contente que você está conosco. Eu queria, então, começar a nossa discussão no sentido de que você dissesse um pouquinho como que você vê a questão da inatividade física na população, como que essa inatividade física tem impactado nas questões de saúde das pessoas. Cada vez mais, né, Ailton, você melhor até que eu, como um profundo conhecedor, sabe que o fato de não praticarmos alguma atividade física nos traz riscos grandes para a nossa saúde, né? Então, você ser fisicamente ativo hoje é condição fato, você precisa fazer alguma atividade física, né? Estudos recentes, e nós temos uma profissão recente também, no sentido de mostrar os benefícios das práticas de atividade e exercício. Cada vez mais, então, a gente entende que ser fisicamente ativo é importante para a prevenção e promoção de saúde, né? Com o espaço que nós adquirimos dentro de uma equipe ou de um grupo multidisciplinar, dentro de um centro de medicina preventiva, nós começamos a alinhar a prática dessas atividades focadas em determinadas patologias. Então, pessoas que possuem determinados riscos, comprovadamente, reduzem esses riscos a partir da prática regular de alguma atividade. E o papel do educador físico, do professor de educação física, é realmente orientar da melhor maneira possível o seu cliente / paciente / aluno a ter alguma atividade para a promoção de saúde. Então, a gente sabe que ser inativo, os riscos são muito grandes, né? E considerando essa questão, a sua experiência lá no hospital, que até eu gostaria que você falasse um pouquinho, como que começou a questão da atividade física dentro de um hospital importante, que até então o hospital não tinha essa visão preventiva. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa trajetória e qual a característica das pessoas
que procuram o serviço de vocês. Tá. Então, falando um pouquinho de você primeiro. Ótimo. Bom, a nossa história, então, né? Porque a nossa história se confunde um pouco, ou a minha história, felizmente, se confunde com uma instituição que a gente tem a maior honra de trabalhar, que é o Hospital Israelita Albert Einstein. Eu estou no Einstein há 14 anos e fui contratado como fisioterapeuta. Trabalhei num centro de reabilitação por 2 anos e apareceu a oportunidade de ir para o check-up. Quando nós fomos para o check-up que todos conhecem, uma relação de exames, então as pessoas passam, realizam alguns exames, saem com o resultado e naquele momento, em 99, 2000, iam para casa com o resultado desses exames e isso tinha pouca efetividade na promoção de saúde realmente, porque ano seguinte voltavam piores. Uhum. E a gente aprendeu isso durante algum tempo. Quando em 2003, 2004, nós começamos a falar um pouquinho sobre atividade física ou sobre exercício, mas nós falávamos ainda de uma forma meio empírica. Olha, é importante você fazer exercício, mas até então nós não tínhamos as definições, nós não sabíamos exatamente aquilo que recomendar. Foi quando nós conhecemos efetivamente a mensagem dos 30 minutos de movimento, que foi muito importante para a gente. Então, a partir da recomendação de Organização Mundial de Saúde, nós colocamos a atividade física dentro do protocolo de check-up. E aí nós passamos a estimular as pessoas a realizarem atividade física. Isso durou mais ou menos, Ailton, de 2004 a 2007. Quando em 2007 nós tivemos a primeira intervenção com o pedômetro. Então, além de fazer com que as pessoas, ou de promover nas pessoas a prática regular de atividade física, buscando os 30 minutos recomendados, nós estimulávamos o uso do pedômetro. E a partir do uso do pedômetro, nós passamos a acompanhar os clientes por e-mail, que naquele momento também foi uma ação totalmente inovadora. Uhum. Nós criamos uma rotina de acompanhamento e propunhamos algumas metas para que os clientes fossem mais ativos. Essa foi a primeira forma de acompanhamento eletrônico que aconteceu no Centro de Medicina Preventiva. Isso deu tão certo que esse produto se transformou num produto que hoje a gente chama Educadores em Saúde. Uhum. Então, o que era feito por um educador físico passou a ser realizado por um grupo multidisciplinar. Então, nós seguimos esse mesmo modelo, falando agora de nutrição, de psicologia, no sentido de mudar hábitos, promovendo saúde. Então, em 99, nós fazíamos uma avaliação postural de check-up. Uhum. 2002, 2004, começamos a falar de atividade física. 2007, nós tivemos o primeiro programa de acompanhamento. 2009, nós mudamos para o cargo de educador físico. Então, nós passamos de fisioterapeuta para professor de educação física. Quando nós fizemos isso, nós tivemos a oportunidade de contratar outros educadores físicos para continuar nesse discurso. E hoje, Ailton, a nossa intervenção evolui não só mais para o estímulo da prática de atividade física, mas sim para o estímulo do exercício físico, no sentido efetivamente de promover saúde. Uhum. Durante esse período, nós tivemos alguns programas. Dentre esses programas e ações, nós tivemos a oportunidade de lançar um livro para falar sobre atividade física na promoção de saúde. Desculpe interromper, mas Imagina. É o Manual de Atividades Físicas para a Prevenção de Doenças. É esse livro, não é? Perfeito. Esse é um livro que nos deu bastante trabalho e, ao mesmo tempo, bastante orgulho de ter escrito com colaboradores de renome, né? Uhum. Então, é realmente um material que a gente deixa e sugere para as pessoas envolvidas na promoção de saúde. Então, na verdade, o livro, ele relata exatamente um pouco toda essa experiência construída do programa do Centro de Prevenção. Perfeito. E como é que as pessoas hoje, Márcio, interessantíssimo o que você pontuou, mas como é que as pessoas chegam hoje no check-up? Tá. Quer dizer, elas chegam com um fator de risco aumentado, o que é mais prevalente e como que a atividade física entrou no check-up em termos de controle, por questionário, como é que foi determinado o nível da atividade física dessas pessoas? Então, o perfil da nossa população são executivos
de empresas, de grandes empresas, altos executivos. 80% dos nossos clientes são desse perfil, 20% são clientes particulares. Nós temos, em média de idade, homens 44 anos, mulheres 42 anos. Né? O que prevalece é o risco cardiovascular e é a obesidade. Então, o grande grupo da nossa revisão continuada de saúde, que a gente não chama mais de check-up, check-up passou a ser uma coisa pontual, e revisão continuada de saúde é algo que tem uma continuidade a partir desses programas de acompanhamento. Então, o cliente que chega para a gente, ele chega obeso, com risco cardiovascular aumentado e risco de desenvolver diabetes. Ele, entre as consultas que ele passa durante a revisão continuada de saúde, ele passa com um educador físico. No momento que ele passa com o educador físico identifica o nível de atividade física desse executivo, então se ele é sedentário, pouco ativo, ativo e muito ativo, e a partir de identificado o nível de atividade física desse cliente, a gente estimula para que ele aumente esse nível. Então, se ele é sedentário, a gente sugere para que ele pelo menos se torne pouco ativo. Se ele é pouco ativo, para que ele passe a ser ativo. Se ele é ativo, para que ele passe a ser muito ativo. E se ele é muito ativo, que ele permaneça nesse sentido. Então, a gente tem o desafio e a missão de fazer isso em aproximadamente 15 minutos. Identificar o risco, identificar o nível de atividade física e propor que ele aumente esse nível. Se ele tem determinados riscos associados, por exemplo, o risco de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos, ele entra nesse programa de educação em saúde. Entrando nesse programa de educação em saúde, ele vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar que vai trocar metas, que vai negociar com esse paciente a melhora dos hábitos e do perfil de saúde. Então, daria para pensar que é um programa, é uma estratégia individual na promoção. Quer dizer, é individual. É individual. É individual. Então, e nesse caso, o professor de educação física, ele passa a ter o papel de acompanhar por e-mail, como você estava citando, esse processo todo de evolução do nível da atividade física a partir dos critérios de educação, das orientações que são dadas. Perfeito. E o interessante, Ailton, é que isso tudo acontece dentro de um grupo. Então, tem um médico que supervisiona isso, tem uma enfermeira que também dá dicas para a promoção de saúde, tem uma psicóloga que, junto com o educador físico, olha, é legal você falar isso, é legal você colocar isso, tem uma nutricionista que acompanha. Então, é um grupo multidisciplinar que acompanha esse cliente a partir de um risco identificado. Muito interessante, aí falando só da atividade física, é que depois de 3 meses de acompanhamento, a gente inverte os cenários. O que significa inverter os cenários? Se no dia do check-up a gente tem 60% de clientes insuficientemente ativos, após 3 meses desse acompanhamento, a gente tem 60% dos clientes ativos ou muito ativos. Né? Então, em 3 meses, a gente inverte. A gente tem um outro trabalho também que, em 6 meses, de 56 sedentários, em 6 meses de acompanhamento, a gente passa a ter apenas 1 sedentário. Então, é um trabalho que deu muito certo. E essas orientações, que eu acho que esse é um ponto importante, porque o número de pessoas que ainda não atinge a recomendação mínima de 30 minutos é muito grande, não é? Perfeito. Então, acho que esse é um ponto importante até para os nossos telespectadores e, obviamente, eles passarem isso adiante, né? Quais são as frases, as orientações em termos de efeito? Por exemplo, tem algumas pessoas que são sedentárias, para esse grupo se fala alguma coisa. Tem aquele grupo que é um pouco mais ativo, mas não o suficiente, deve falar outras questões. Você poderia exemplificar um pouquinho como é que faz essa promoção do estímulo à prática da atividade física? Perfeito. Então, a nossa consulta, até por conceito da instituição, é uma consulta muito mais empática do que enfática. Então, nós deixamos com que o cliente coloque os seus objetivos e as suas barreiras. E, a partir daí, nós vamos colocando algumas coisas viáveis. Não adianta eu falar para um executivo que trabalha 14 horas por dia, que faz pelo menos uma viagem internacional
por mês, que ele precisa frequentar uma academia, que ele tem que fazer exercício 3 vezes por semana. Então, o que eu consegui fazer com que ele encaixe na sua rotina de movimento, valeu. A gente começa definindo, então, um pouquinho atividade física, exercício e esporte. Atividade física, movimento, exercício, movimento sistemático programado, esporte, performance. A gente dá essas cartas para ele. E aí a gente propõe a atividade física. Então, se você não faz nada, parte sempre do princípio de que pouco é melhor do que nada. Né? Cria oportunidades para movimento na tua rotina. Se você é totalmente sedentário, evita usar elevador, escada rolante, para o carro naquela vaga que ninguém quer. Hora do almoço, identifica um restaurante um pouquinho mais distante. Eles ficam muito tempo em aeroporto, né? Não, desculpa. Põe movimento no dia, põe movimento no aeroporto, vai esperar 2 horas, caminha, né? Tudo que ele conseguir fazer de movimento, ele está efetivamente promovendo saúde. A partir daí, a gente indica os 30 minutos. Bom, se você completar 30 minutos, você entra numa condição de ativo. E para efetivamente promover saúde, você precisa fazer exercício. Mas a gente vai degrau a degrau. Tá? Então, essa é a nossa estratégia. Vocês criaram um termo que eu achei muito interessante num determinado momento que eu tive contato com o programa, que é ativo por movimento e ativo por exercício, não é isso? Perfeito. Você pode explicar um pouquinho para as pessoas como que vocês analisam essa questão da importância de ser ativo por movimento e ativo por exercício? O ativo por movimento é justamente aquela pessoa que cumpre os 30 minutos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que todo indivíduo deve acumular pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana, né? Ou 150 minutos de atividade física. As pessoas que se movimentam e cumprem isso, a gente encaixa numa condição de ativo por movimento. As pessoas que fazem exercício, colocam um tênis e saem para fazer alguma atividade, a gente encaixa na categoria de ativos por exercícios. E aí nós sabemos que os benefícios, ou nós começamos a aprender que os benefícios para a promoção de saúde são maiores quando você é fisicamente ativo por exercícios. Vale muito movimento. Excelente. Se nós conversarmos durante 10 anos de check-up e as pessoas fizerem 10 anos, o cliente fizer 10 anos, os 30 minutos de movimento, ok, valeu. Mas a gente começa a aprender que o exercício efetivamente melhora a condição de saúde. Nós temos até um trabalho comparando essa questão de ativo por movimento, ativo por exercício. Ele reduz o risco de determinadas patologias se ele é ativo por exercício. De novo, vale sempre a questão do movimento, principalmente se nós falarmos numa condição de população. Tá? Agora, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você explicava, o check-up, ele então agora ele não existe mais, entrou o programa de educação continuada, não é isso? Isso, uma revisão continuada. de saúde. Se por acaso eu responder o questionário que identifica o nível de atividade física de uma maneira não correta, por exemplo, eu me coloco, eu digo que eu faço mais atividade física, etc., que tudo mais. Mas os valores clínicos, colesterol, peso, a própria condição cardiorrespiratória, ela não alterou ou até piorou, provavelmente existe um conflito nisso, né? Como é que vocês lidariam, por exemplo, com a situação do paciente saber responder convenientemente quantos minutos deve fazer para ser ativo, e é verdade. É verdade. As pessoas aprendem a responder o questionário. O que é fato, bom, né? Fato. E aí a revisão continuada, no bom sentido, faria uma análise em termos dos parâmetros clínicos, é isso? Justamente isso, Ailton. Então, nós fechamos esse circuito a partir do momento que nós temos os indicadores de saúde, HDL, LDL, triglicérides, o resultado no teste ergométrico, outros exames que eventualmente o clínico pode pedir. Então, nós fechamos isso. Por exemplo, nós temos um outro questionário que também amarra um pouquinho essa condição, que é o fim de risco, um questionário que identifica o risco dos pacientes desenvolverem diabetes nos próximos 10 anos. Tem a própria glicemia. A gente consegue prender, no bom sentido, o cliente para que ele não
aprenda só a responder e saia... E outra, quem está enganando, ou ele está se enganando, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Se você já teve a iniciativa de procurar um serviço para promoção de saúde, de prevenção, e você vai, de alguma forma, preencher um questionário enganando as tuas respostas, né? Ou direcionando as tuas respostas, alguma coisa está errada. Talvez a psicologia pegue esse cara. Mas, por outro lado, você imaginar, pode ser o inverso. Ele respondeu que realmente o nível aumentou porque aumentou e os parâmetros clínicos melhoraram, né? Então, quer dizer, há uma coerência entre a percepção, a quantidade de exercício, atividade física que ele faz e, obviamente, as condições clínicas que vocês teriam para analisar, não é? Isso é fato. E outra coisa que acontece é o contrário também, Ailton. Sempre, o ser humano tem uma tendência de sempre se perceber melhor do que efetivamente ele está. Sim. Então, principalmente no perfil da população que nós atendemos. São executivos, são líderes, são pessoas que estão num nível acima da maioria das outras pessoas, então eles acham que nunca vão ter algum problema. E a percepção de saúde, isso estudado por algumas psicólogas e enfermeiras da unidade, é sempre melhor do que efetivamente eles estão. Então, essa relação também acontece. Quer dizer, eu percebo que eu estou melhor. Eu acho que eu estou melhor. Eu acho que eu estou melhor, mas na verdade, os meus indicadores são péssimos. São péssimos. E você acha que isso poderia acontecer com outras pessoas da população normal que eventualmente não tivesse esse... Eu não tenho dúvidas disso, né? Então, eu acho que isso é até cultural, até uma questão cultural. Nós falamos de uma medicina curativa, nós não falamos de uma medicina preventiva. 96% dos custos com saúde estão relacionados à cura, não, e 4% à prevenção. É muito pouco ainda. Com certeza. Nós não temos a cultura da prevenção. Mas vocês têm um programa de prevenção para o diabetes, lá do grupo de educação em diabetes, não é? Perfeito. Que temos também um educador físico nesse grupo. Então, o educador físico prescreve, orienta, indica o exercício melhor para o portador de diabetes. Esse grupo também funciona no sistema de ambulatório, então as pessoas frequentam, né, os portadores de diabetes frequentam esse ambulatório uma vez por semana e recebem orientações de psicólogos, nutricionistas, educadores físicos e médicos no sentido de controlar e melhorar a condição de saúde. Então, é um grupo chamado Educadores em Diabetes. De novo, uma equipe multidisciplinar. Prevenção, Ailton, sempre importante a gente frisar a questão do grupo, né, da equipe multidisciplinar. Cada um tem o seu tijolinho de importância na construção maior de promoção de saúde, né? E o educador físico conquista esse espaço de uma forma maior a partir dessas intervenções que a gente conseguiu encaixar nesse centro. Talvez fosse interessante, a experiência do hospital e do centro de medicina preventiva é interessante em ter a atividade física como um fator de modulação na questão do comportamento e na questão também de prevenção, obviamente, de outras doenças, exatamente pelos benefícios que a atividade física traz. Cada vez mais isso acontece. Então, talvez isso seria importante, penso eu, não sei, aqui no nosso bate-papo, que o profissional de educação física, ele passasse também a adotar a ideia desse processo de educação independente se o cliente, aluno, paciente viesse efetivamente a concretizar um programa de exercício comigo. Mas, efetivamente, uma questão de promoção na direção do estímulo da vida ativa ou do estímulo em participar de um programa de exercício. Como é que você veria esse papel do professor? Eu acho fundamental e eu acho que cada vez mais o professor de educação física tem que se sentir parte de um grupo de profissionais da área de saúde mesmo, né? Não existe mais aquele papel do educador físico só de academia ou só de escola. Hoje, nós temos hospitais, grandes hospitais, com professores de educação física tendo que discutir
o tempo todo, ou negociar o tempo todo com médicos, com fisioterapeutas, com nutricionistas, e o formado, ou o aluno que entra no mercado agora tem que estar preparado para encarar uma equipe multidisciplinar e colocar a sua questão. Opa, o exercício é importante. Então, se você não falar de nutrição, de exercício, de psicologia, você não fala em mudar hábito. Né? Então, o papel do professor de educação física dentro desse processo de promoção de saúde e prevenção é fundamental. Falta um pouco, e aí é a minha opinião, falta um pouco o professor de educação física encarar essa situação como ela deve ser encarada mesmo. Eu tenho tanta responsabilidade na promoção de saúde desse paciente quanto o médico. Eu tenho tanta responsabilidade na promoção de saúde dessa pessoa quanto qualquer outro profissional. Porque se eu prescrever um treino não adequado, eu vou trazer um prejuízo para a saúde dessa pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Se eu conseguir alinhar um bom treino, eu vou evitar grandes possibilidades de várias patologias lá na frente. E é interessante porque a iniciativa que o Einstein teve, né, que o hospital teve na questão, obviamente ele é privado, mas isso também vai muito em direção ao que o SUS hoje faz, através do núcleo, do Programa da Saúde da Família, não é? Perfeito. Em relação à importância também do profissional de educação física nesse grupo multidisciplinar. Agora eu já não estou mais nem falando de uma instituição privada de saúde, mas estou pensando agora numa questão ampliada do sistema público. O que você pensa sobre isso, Márcio? A participação do professor de educação física dentro das prerrogativas que o Sistema Único de Saúde promove, permite. Fundamental também, Ailton. Eu acho que cada vez mais nós temos que encarar o educador físico como parte efetiva de um grupo de saúde. Né? Então, isso é fundamental. O hospital, inclusive, apoia algumas ações e nós temos educadores físicos nos programas de núcleo de apoio à saúde da família. Quantos educadores vocês têm hoje no programa de saúde? Hoje nós temos 7 educadores físicos. 7 educadores físicos. De 2009 para cá, nós temos 7 educadores físicos. E eles trabalham sempre na questão da educação, do acompanhamento, do diagnóstico do nível de atividade física, orientação em função dos níveis que você falou, pouco ativo, é nessa direção que eles trabalham. E no acompanhamento. Nós já vislumbramos outras possibilidades, outros caminhos para o educador dentro da instituição. De novo, nós temos sorte de trabalhar numa instituição inovadora, arrojada, uma instituição pioneira e que nos dá chances de termos esse tipo de ação. E isso tem acontecendo, né? Eu acho que a gente está conseguindo encaixar efetivamente uma nova ou abrir novos caminhos para o professor de educação física. Mas, de novo, super importante a formação desses alunos para que eles saiam no mercado e tenham condição de fazer um bom trabalho. Cada vez mais nós vamos ter mais espaços, mas cada vez mais nós vamos ter mais responsabilidades. O que você está dizendo é importante demais, eu penso, porque o número de pessoas que com cardiopatia, o crescimento da obesidade na população agora independe do nível socioeconômico, é muito grande. Os próprios agravos da obesidade, como diabetes e outras doenças metabólicas, isso passa por toda uma população, não é? Perfeito. Inclusive aquele indivíduo que vai trabalhar como personal trainer numa academia vai encontrar provavelmente um aluno com algumas dessas características. Então, saber intervir para esses grupos, junto com um médico, com um fisioterapeuta, com um nutricionista, uma vez que essas pessoas também podem estar acompanhadas por esses indivíduos, parece ser fundamental, por mais individualizado que seja o meu treino na academia, não é? Exatamente, exatamente. Então, de novo, o educador físico precisa fazer parte desse grupo, precisa sentir parte e precisa ter conhecimento para isso. Muito bem. Olha, eu tinha programado um conjunto enorme de perguntas para falar com o meu amigo, o professor Márcio, mas a conversa foi tão agradável que as perguntas acabaram sendo desnecessárias, no bom sentido, porque acabamos cumprindo um pouco o roteiro que eu havia pensado no nosso bate-papo, sem ter que fazer nenhuma
informação adicional. Então, isso pelo menos me deixou muito contente na perspectiva da conclusão que você traz do papel do professor numa equipe multidisciplinar na questão da promoção da saúde. E eu queria, portanto, te agradecer, Márcio, e deixar suas considerações finais do nosso dia. Eu só tenho a agradecer a vocês, mais uma vez, pela oportunidade, sorte e parabéns pela iniciativa. Pode contar com a gente sempre. Muito obrigado, Márcio. Queria agradecer mais uma vez ao professor Márcio e na próxima semana teremos mais novidades e uma boa semana para todos. Obrigado.